Você já se sentiu que precisava estar melhor para poder falar com Deus? Talvez você até queira orar, mas a culpa te fala: depois de tudo que você fez, Deus não vai querer te ouvir. Ou a sua mente insiste em te dizer: Deus está distante, você não sabe orar direito. Quando estiver mais forte, você volta. Mas Salmo 27:7 nos mostra uma oração completamente diferente. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem compaixão de mim e responde-me. Davi não tenta impressionar a Deus. Ele clama, ele pede misericórdia, ele espera uma resposta. Sabe por quê? Porque oração não é uma performance. Oração é relacionamento. É o lugar onde a gente pode levar a Deus os nossos pensamentos, os nossos medos, os nossos sonhos, as nossas dúvidas, as nossas frustrações, até aquilo que a gente ainda não consegue explicar. E existe algo que a gente precisa lembrar, que quando oramos nós não estamos sozinhos. A oração envolve toda a Trindade, porque nós nos aproximamos do Pai, nós temos acesso a Ele por meio de Jesus. E é o Espírito Santo que nos ajuda até mesmo quando faltam palavras. Jesus, lá em João 14,6, ele falou: ninguém vem ao Pai senão por mim. E Paulo fala em Efésios 2,18, que por meio de Cristo nós temos acesso ao Pai em um Espírito. Romanos 8,26 diz que o Espírito Santo nos ajuda até mesmo quando a gente não sabe orar. Então entende, você não precisa encontrar sozinho um caminho até Deus, porque o próprio Deus providenciou o caminho. Talvez uma das maiores batalhas da oração acontece mesmo antes da gente falar a primeira palavra. Quando tem culpa, quando tem vergonha, quando tem medo, quando tem condenação. Mentiras repetidas tantas vezes que a gente parece acreditar. Mas o Evangelho diz o contrário. Nós não aproximamos de Deus porque conseguimos nos tornar dignos. Nós nos aproximamos é pela graça. Hebreus diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça. Não é o trono da nossa performance, é o trono da graça. Isso não diminuiu a santidade de Deus, ele continua sendo santo, soberano, rei, mas esse Deus santo escolheu se revelar também como Pai em Cristo. Ele abriu o caminho para que seus filhos se aproximassem. E é por isso que a história do filho pródigo é tão poderosa. Quando ele finalmente decidiu voltar, ele já estava com o discurso todo preparado. Ele fala: Pai, eu pequei contra ti, já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Ele voltou consciente daquilo que ele tinha feito. Ele não fingiu que nada tinha acontecido. Ele voltou sincero. Talvez ainda acreditasse que precisaria negociar sua posição, trabalhar para recuperar aquilo que ele tinha perdido, né? Ou ter que provar novamente. Mas Jesus diz que quando ele ainda estava longe, o Pai o viu. E ele se compadeceu daquele filho, ele abraçou e beijou. O filho chegou com um discurso preparado, com uma performance preparada, mas o pai respondeu com um abraço. O pecado importava, mas houve arrependimento. O caminho de volta não foi construído pela capacidade daquele filho de merecer novamente o amor do pai. O caminho foi aberto pela misericórdia do Pai. E talvez seja isso que a gente precisa lembrar sobre a oração. Você não precisa organizar tudo primeiro. Pode chegar diante de Deus e dizer: Pai, eu estou com medo. Pai, eu estou decepcionada. Pai, eu não estou entendendo o que está acontecendo agora. Pai, eu estou cansada, ou eu preciso de ti. Davi fazia isso constantemente. Os salmos não são orações de um homem tentando parecer espiritual, eles são registros de alguém que aprendeu a derramar o coração diante de Deus. Lá no Salmo 62:8 ele fala: derramai perante o Senhor o vosso coração. E existe outra mentira também que a gente precisa abandonar. Achar que Deus só nos ama quando Ele responde exatamente o que a gente quer. O amor de Deus não pode ser medido pela resposta que recebemos, sabia? Porque às vezes Ele vai responder sim, às vezes espera, e às vezes em seu amor Ele também diz não, porque enxerga além do que a gente consegue ver.
Por isso, a oração não é somente apresentar a nossa vontade diante de Deus. É permanecer na presença dEle o suficiente para que a vontade dEle seja minha. Ele é santo, Ele é soberano, Ele é rei, mas Ele também é Pai. Então, quando você for orar hoje, não permita que a culpa, a vergonha, o medo, a condenação te convençam a permanecer longe de Deus. Cristo abriu o caminho. O Espírito Santo está com você e o Pai continua te recebendo de volta. Talvez você chegue com muitas palavras, ou talvez hoje você não consiga dizer nada, mas chegue. Ore com sinceridade, porque a graça já abriu a porta. Talvez você ainda não conheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você tenha Jesus somente como Salvador, mas não o Senhor da sua vida. Eu quero te convidar hoje a vir exatamente como você está. Não espere mais um dia, não espere mais uma hora ou um minuto, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E isso eu não estou falando para colocar medo em seu coração, eu estou te falando porque é a verdade. Então hoje é o dia de você aceitar. Hoje é o dia de você chegar para Deus e falar: Pai, aqui está o controle da minha vida. Faz de mim, faça do meu coração, faça da minha vida aquilo que o Senhor desejar. Eu te prometo que vai ser a melhor decisão da sua vida. Talvez não a mais fácil, mas eu te prometo que será uma decisão eterna. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra, Deus, que... Pai, como a Tua palavra é linda, Senhor, como a Tua palavra vem de encontro daquilo que nós necessitamos, Pai. E eu quero clamar a Ti por quem estiver ouvindo essa oração agora, Deus. Quem decidiu trilhar esse caminho da graça, quem decidiu trilhar esse caminho da salvação através de Jesus, quem decidiu hoje voltar para Ti, meu Deus, eu clamo ao Senhor e peço em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo possa inundar esse coração agora, Pai. Eu não sei qual é as circunstâncias que essa pessoa se encontra, mas eu sei que o Senhor está presente. Eu sei que o Senhor se faz presente mesmo quando a gente não percebe, Deus. E eu clamo a Ti agora, Espírito Santo, que essa pessoa, que nós possamos sentir a Tua presença, Deus, e que nós possamos lembrar que é pela graça, é pelo Teu amor que foi demonstrado ali na cruz, através de Jesus Cristo, Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nunca desistiu de nós. E nós clamamos a Deus, nós Te pedimos que o Senhor venha mudar as nossas circunstâncias, não porque merecemos, Deus, mas porque nós confiamos em Ti. O Senhor é a nossa confiança, Pai. Em nome de Jesus. Nós queremos clamar, ó Deus, por aquelas pessoas ali no Nepal. Deus, as pessoas que perderam suas casas, seus familiares. Deus, tenha misericórdia daquele lugar, Senhor. Tenha misericórdia daquelas pessoas, Senhor, que estão passando agora por aflições, por dores, por perdas, Senhor. Pessoas que perderam, Senhor, familiares. Deus, tenha misericórdia. Venha consolar, ó Deus. Venha trazer consolo para as famílias. Venha trazer consolo para os filhos, meu Pai, em nome de Jesus. Te peço também, Senhor, por aquelas pessoas que estão passando por medo, Senhor. Pessoas que mandaram mensagem dizendo que estão com medo das circunstâncias. Tenha misericórdia, Pai. Eu clamo a Ti pelo impossível na vida dessas pessoas. Eu clamo a Ti pelo impossível na vida desse ministério, Deus, que foi o Senhor mesmo que levantou. Venha trazer abundância, Senhor. Venha trazer provisão. Em nome de Jesus. Amém.